Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo. Estamos aí de volta com o nosso curso de Fundamentos de SOA, Arquitetura Orientada a Serviços. Nossa aula de hoje é a aula 4, Definições para Serviço. Hoje nós vamos trabalhar várias definições de serviço, nós vamos inclusive falar um pouquinho sobre microserviços. Vamos falar também um pouco sobre TI orientada a serviços, ou seja, a gente vai cada vez mais nos aprofundando nesse assunto de orientação a serviços, do serviço em si. Hoje o foco é falar do serviço, a gente que já falou de SOA, já falamos sobre processos, sobre o alinhamento da TI com o negócio através do serviço, automatizando tarefas. A gente vai bater um pouquinho mais nessa tecla, porque isso tem que ficar bem forte na cabeça de vocês. Ok? Então vamos lá, gente. Definições para serviço. Uma representação lógica, ok? E também física, certo? Porque o serviço, sendo a unidade de deploy, ele também é física, né? De uma tarefa de negócio repetitiva, né? Dentro de um contexto de um processo de negócio. Os processos de negócio são feitos para ser repetitivos dentro da empresa, né? E ela possui resultados bem definidos, tais como verificação de crédito de cliente, obtenção de informações do clima, consolidação de relatórios, ou seja, uma tarefa, né? Novamente aqui a gente falando sobre essa definição do serviço como sendo o automatizador de uma tarefa. Ele é autocontido, ou seja, ele é um bloco fechado, o serviço. Pode ser composto de outros serviços, mas isso não quer dizer que os outros serviços vão estar dentro dele, né? Eles não vão estar aqui dentro, né? O serviço 1 e o serviço 2 vai estar dentro do executável dele, né? Ele vai utilizar funções de outro serviço. Ele chama, ele executa, né? Ele utiliza operações de outros serviços. Isso é composição de serviço. E ele é uma caixa preta para quem? Para os seus consumidores. Isso aqui, essa caixa preta aqui, gente, isso aqui tem a ver com o princípio da abstração de serviço. Okay? Isso é um dos princípios do SOA, ou seja, o que alguém tem que conhecer para poder executar um serviço? Ele tem que conhecer somente o seu contrato. Certo? E o que existe no contrato? Olha, meu amigo, no contrato tem o que? Tem as mensagens de requisição, de resposta, ok? E tem os endpoints, que são as operações, vamos dizer, numa visão bem WSDL da coisa, ou seja, as URLs que você vai acionar, que você pode acionar para invocar o seu serviço, certo? É só isso que você tem que conhecer de um serviço. A forma de implementar, onde ele é implementado, plataforma, como que ele funciona por dentro, qual a linguagem que ele está implementado, nada disso tem que ser conhecido. Tem que ser disponibilizado uma interface, certo? Uma interface, e o consumidor ele acessa essa interface para poder consumir esse serviço. Aqui ficou sobreposto, mas dá para a gente ler uma outra definição para serviço. Ele é um conjunto de componentes, que são as operações e que atendem a uma função de negócio, tarefa. Né? Voltamos de novo aqui no assunto do processo, da tarefa, bater bem nessa tecla. As operações elas recebem mensagens de requisição e devolvem mensagens de resposta via de regra, tá ok? Porque pode existir operações que são somente de publicação, certo? Então, uma operação de publicação, ela não vai receber uma mensagem de resposta. Uma operação de publicação, ela só publica, um fire and forget. Você publicou e tchau, ok? Então, tem serviços, tem operações que não têm dupla direção, que são apenas uma direção. E, idealmente, eles devem possuir infraestrutura dedicada. Aqui temos mais um outro princípio, quando fala-se de infraestrutura dedicada, que é o princípio da independência.
Independência, que letra linda. Independência, eu ainda me acostumo com essa caneta, gente, que esse equipamento é novo. Eu comprei para poder dar as aulas para vocês aí, para fazer esses rabiscos todos assim, né, nos slides. Mas eu acredito que isso ajude, né? Aqui, então, a infraestrutura dedicada é com relação ao princípio da independência de serviço. Ok? É um outro princípio. Por que é importante esse princípio da independência de serviço, de ter uma infraestrutura dedicada? E isso aqui é infraestrutura dedicada de quê, gente? É de processamento, infraestrutura dedicada de dados, database, né? E até mesmo uma infraestrutura dedicada de rede, garantida, né? Ou seja, tudo isso aqui está intimamente vinculado com a questão de garantia de nível de serviço, de acordo de nível de serviço. Um serviço ele tem que prover um determinado nível de serviço, por exemplo, você tem que garantir uma certa disponibilidade, você tem que garantir um throughput de 1000 transações por segundo, coisas assim. E o princípio da independência de serviço, ele lida extremamente com essas questões, de você tornar isolado, criar um pacote com infraestrutura dedicada, banco de dados dedicado, de forma que você consiga controlar esse ambiente de deploy daquele serviço para conseguir garantir nível de serviço para ele. Okay? Se você não tiver uma infraestrutura dedicada que garanta determinada quantidade de recursos, você pode, ao tentar escalar o seu serviço, ao fazer reuso, derrubar todo mundo. Vamos supor que o teu serviço está sendo utilizado por 4 tarefas de processo, certo? Você criou um serviço lá que ele é utilizado por 4 processos de negócio, ok? Você vai pendurar ele no quinto e ele não tem mais condições de suportar a demanda por conta de concorrência, todos os 5 vão pifar, vão ir para o brejo. E aí, meu amigo, você vai começar a dizer que SOA não presta e não é bem assim. SOA é excelente, só que você tem que saber trabalhar ele. Tem muitas coisas que você tem que pensar e tem que equalizar direitinho para que o SOA dê o resultado que você espera para a sua empresa, ok? Se fosse fácil, qualquer um fazia. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre microserviços, né? Mais um conceito de serviço aqui, dizendo o seguinte: o que é o serviço, né? É a decomposição do monolito, que é aquele pedrão lá, aquele tudo junto dentro do mesmo sistema, com tudo dentro e deployado lá no servidor de aplicação, aquele WOR, né? Vamos falar de Java um pouco, né? Eu sou muito do mundo COBOL, do mundo mainframe, mas também mexo com Java, com coisas distribuídas, com JE, etc. Mas nesse mundo JE, nesse mundo distribuído, também já se fala em monolito, tá? Que é o que? É você ter toda a tua aplicação, todas as funções do teu serviço colocadas junto, num mesmo deployable, num mesmo WAR, né? E isso não deixa de ser um serviço. Agora, o pessoal agora está questionando esse desenho aqui, mas deixa eu ler primeiro isso aqui para a gente não perder a linha de raciocínio aqui. Ó. É a decomposição do monolito num conjunto de partes discretas, certo? Com responsabilidades bem definidas e coesas, facilitando a evolução, manutenção, escalabilidade, governança também, diminuindo o tamanho da unidade implantável e executável do software, ok? Então, assim, quando tinha tudo rodando no mainframe, e aqui a gente não está dizendo que não dá para fazer SOA com mainframe, dá para fazer SOA em mainframe, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né? Porque SOA não está relacionado somente com a questão de você trabalhar com servidores de aplicação em plataforma distribuída, com Java e essas linguagens, não. SOA é uma forma de pensar e de você organizar o seu software e a sua infraestrutura, ok? É um paradigma de arquitetura, né? Mas, quando o pessoal começou a tirar as coisas de mainframe e criar serviços, jogaram os serviços e às vezes até mais coisas junto de um WAR, um Web Archive,
né, ou um grande EAR da vida, certo? Aqui eu estou falando de Java, né, que usa essa nomenclatura WAR. E aí você tem lá um servidor de aplicação, por exemplo, um WebLogic, certo? E dentro dele você tem lá um clientes.war, ok? E dentro desse clientes.war está cadastro, consulta, crédito, você joga tudo ali dentro, né? Então, assim, esse tipo de desenho ele reproduz muito aquela visão antiquada lá do sistema com tudo dentro, né? Tem muita gente que implementa SOA dessa forma, sabe, com tudo aqui, né? E tem um grupo de pessoas. Então, tem um grupo de pessoas que está defendendo uma nova abordagem, né? Em vez de você ter o serviço com todas as operações dele, toda a funcionalidade dele, isso aqui, essas coisas de colorido diferente são funcionalidades, ok? Então, o que são funcionalidades? Por exemplo, vamos chamar um serviço aqui de conta corrente, ok? O serviço geralmente ele é um assunto, tá? Também tem a ver com assunto, né? No mais alto nível. Então, assim, conta corrente, tá? Então, aqui você tem abertura, fechamento, ok? E outras funções, extrato de conta corrente. E aí você empacota tudo num mesmo WAR e deploya lá no seu servidor de aplicação, certo? Esse modelo de arquitetura aqui, que já é uma evolução em relação àquela coisa onde estava tudo empacotado junto, né? Vamos dizer, você não tinha só a conta corrente, você tinha mais coisas aqui dentro relativas a conta corrente e a clientes, né? Ele já é uma evolução em relação àquele monolito que a gente via do mainframe, do sistema, tá? Então você pega um serviço nesse sentido aqui e para você poder escalar ele, né? Essa aplicação monolítica que coloca toda a sua funcionalidade dentro de um único processo, para você escalar ela, você tinha que replicar todo o monolito, todo esse pedaço, esse conjunto de funcionalidades, abertura, fechamento, extrato e tudo mais, em múltiplos servidores. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Não. Aqui, borracha. Vamos apagar um pouquinho aqui. Aqui. Isso. Ok, não quero mais a borracha. Eu aprendo, gente. Eu estou aprendendo, tá? Junto com vocês. Olha só, desculpa. Então, assim, esse monolito que tem todas as funcionalidades empacotadas juntos, ele escala replicando todo o conjunto em múltiplos servidores. Abertura, fechamento, extrato de conta, vai tudo junto, né? Então você tem o que nesse desenho aqui? Você tem muito desperdício, certo? Você tem muito peso. Certo? A coisa fica pesada, porque para tu replicar isso aqui, vai o servidor de aplicação, vai nessa brincadeira, vai replicado, e vai as aplicações dele também. Então é um modelo pesado de trabalho.
mas ele já era uma evolução em relação àquilo que você tinha de tu ter o pacotão com o sistema todo dentro, né? Então, tem uma turma que começou a questionar isso aqui, a turma dos microserviços. Inclusive o pessoal andou dizendo que microserviços ele não é SOA, ele é uma evolução de SOA. Na verdade não, o próprio Martin Fowler, que é o cara que escreveu o artigo dos microserviços, ele já se retratou em alguns pontos. Ele disse que isso aqui, na verdade, ele é um padrão de projeto de implementação de SOA. Né? Em vez de você pegar e fazer o deploy, de empacotar todas as funcionalidades de um serviço junto, no mesmo unidade de deploy, no mesmo WAR, você vai pegar e utilizar uma infraestrutura menor, baseada em container, certo? E aí tem essas coisas que estão falando agora, Docker e tal. Mas uma infraestrutura mais simples, mais customizada para aquela operação que vai ser executada. Então você vai implantar somente uma funcionalidade aqui. Esse aqui vai ser o extrato. É extrato com X, né? Extrato. Esse aqui vai ser o saldo. Esse aqui vai ser a abertura da conta corrente, ok? E aí, nesse tipo de arquitetura, que ela é uma arquitetura mais refinada, ela é mais granularizada do que o normal, do que essa primeira arquitetura SOA padrão que se utiliza, ela coloca cada elemento de funcionalidade num serviço separado. E aqui você entende serviço como unidade de deploy. Certo? Ele coloca cada funcionalidade numa unidade separada. Ou seja, cada um vira uma aplicaçãozinha. E aí, quando ele vai escalar, ele escala só aquilo que é necessário escalar. Então, se tiver um aumento da demanda em cima do extrato da conta corrente, ele não vai escalar junto a abertura de conta corrente, nem o fechamento e nem o saldo. Ele vai escalar só o extrato. Certo? Só esse aqui, ó. Temos o extrato aqui, o extrato aqui, o extrato aqui. Então ele faz um uso mais eficiente da infra. Ok? Ele faz um uso mais eficiente da infraestrutura que suporta o serviço. Então ele realmente é uma evolução natural do SOA, um padrão de projeto de você instalar aplicações SOA, ok? Mas sempre vejam bem naquele espírito de vamos reduzir o tamanho das coisas, porque reduzindo o tamanho das coisas é mais fácil de gerenciar, é mais fácil de escalar, é mais fácil de você monitorar, é mais fácil de você manter, é mais fácil de você evoluir, é mais barato manter, é mais barato evoluir, é tudo melhor quando o tamanho das coisas são menores, ajustados no tamanho certo, ok? No tamanho da funcionalidade que atende à tarefa do processo de negócio, ok? Então, vamos falar mais de serviço. O SOA, que é esse modelo de arquitetura de TI, que ela é pensada, planejada, organizada, governada, projetada, desenvolvida, implantada, disponibilizada, monitorada, mantida, excluída, descontinuada, tudo através desse cara aqui, ó. É o serviço, não sou o serviço, é o cara, ele é tudo, né? Tudo é feito em função de serviço, tudo se pensa, se planeja, se organiza, se controla, se governa, se projeta, desenvolve, implanta, disponibiliza. O que você monitora é serviço, o que você mantém é serviço, aquilo que você cuida é serviço, as tuas máquinas elas estão estruturadas para atender serviços. E o que é o serviço? O serviço é esse cara aqui, ele resolve um processo de negócio ou um outro serviço. Ele é reutilizado na composição de novos serviços. Ele agrupa um conjunto de operações executáveis, ok?
Porque o serviço em si, ele é uma unidade de deploy, mas o que é executado nele são as operações. Na arquitetura de microserviços, na verdade a unidade de deploy se torna a própria operação, porque o serviço, num modelo tradicional de SOA, ele é um conjunto de operações, você agrupa aquilo num pacotão WR e deploy tudo junto. Okay? Numa arquitetura de microserviços, você pega cada uma dessas unidades e deploya ela separado, ou dependendo da questão de uso dela, né? É nessa linha. O serviço, então, é aquele cara que automatiza a execução de processos de negócio. Voltamos a bater nessa tecla. Aqui, ó, o princípio da independência de serviço, instalado em infraestrutura independente, executado em ambiente distribuído e heterogêneo, ou seja, você pode criar clusters, pools de máquinas, né, e utilizar esses clusters todos para atender grupos de serviço e ir escalando isso, né, automaticamente e tal. Ambiente distribuído e heterogêneo. E o que quer dizer heterogêneo? Quer dizer que você pode ter vários tipos de máquina, vários sistemas operacionais, você pode ter Linux, você pode ter Unix, você pode ter Windows, você pode ter até mainframe, meu amigo. Certo? Porque mainframe roda até Java hoje em dia. Certo? Não é uma boa você rodar Java em mainframe, mas ele roda. Mainframe, ele é muito parrudo e ele dá conta de muita coisa, né? E ele também é apto a participar dentro desse ambiente distribuído. Um ambiente distribuído também pode ter um mainframezão lá, executando aplicações de missão crítica lá e tal. Inclusive hospedando serviços, que podem estar disponibilizados inclusive em COBOL, certo? Inclusive a arquitetura do mainframe ela é muito parecida para você executar em mainframe, né? Não tem essa questão da unidade de deploy ser um conjunto de várias funcionalidades, como no mainframe rodam programas separados, geralmente programas em COBOL, então a arquitetura de SOA para executar em mainframe ela fica muito parecida com uma arquitetura de microserviços. Certo? Então tem muitas coisas que o mainframe já implementa, que o pessoal de plataforma distribuída está pensando agora, mas que no mundo mainframe já existe há muito tempo, né? Inclusive quando se fala aí em virtualização, né, que é um assunto muito em voga hoje em dia, essa questão da virtualização, a gente vai falar de virtualização nas próximas aulas, a partir da aula 5 o pau vai quebrar, galera, vai ser massa pra caramba, nós vamos falar muita coisa legal, além de tudo que a gente já está falando, que é legal, mas a gente vai entrar em muitos, esse curso tem muitos assuntos interessantes, vocês vão curtir demais, sabe? Espero que vocês já estejam curtindo. E aqui a última parte desse slide, que o serviço ele garante níveis de serviço adequados. Ou seja, e é para isso que você precisa que ele, vou falando de novo aqui, que ele esteja instalado numa infraestrutura independente. Ou se ele estiver instalado no mainframe, por exemplo, no mainframe existe uma figura chamada Service Class. Né? Então você cria classes de serviço e associa os programas e bancos de dados, data sharings em classes de serviço. E aí o que é uma classe de serviço, se não uma forma de você dar prioridade de processamento para aquelas coisas ali. Numa plataforma distribuída, que tem, ela não tem, vamos dizer assim, o mesmo nível de sofisticação em termos de ferramental, de instrumental de gestão, ainda está se evoluindo muito, né? Para mim, a computação em nuvem, né, suportado pela infraestrutura orientada a serviços, pela SOI, né, ela vai ser esse momento onde a arquitetura distribuída vai chegar no ponto que o mainframe já está faz tempo. Né? Mas então, para você garantir esses níveis de serviço adequados, né, para você garantir um throughput de 10 mil transações, por segundo, você precisa garantir isso aqui. Você precisa garantir uma infraestrutura dedicada para aquilo ali, que não concorra com outras coisas, certo? A gente, quando faz SOA, a gente não quer reuso?
que é reuso. E se o teu serviço que você vai reutilizar, ele já tiver no talo, ele já tiver assim 80% da capacidade dele, ou seja, ele está já executando 8.000. Aí você chega e coloca esse serviço, anexa ele numa composição de serviço num negócio que vai executar mais 4.000 vezes ele por segundo, num outro processo. Mais 4.000 vezes. O que vai acontecer com essa estrutura aqui que foi desculpa, que foi projetada para executar 10.000? Ela vai sentar, ela vai para baixo, ok? Então ele tem que ter uma infraestrutura independente até para eu poder escalar essa estrutura, porque aqui quando eu vou projetar esse serviço, nesse momento aqui de projeto, eu vou pensar nessa questão aqui, ó. Eu vou pensar nessa questão. Opa, esse serviço aqui, qual é que é o acordo de nível de serviço que está setado para ele? Ah, são 10.000 por segundo. Não, então eu vou botar mais 4.000. Nós temos que botar mais estrutura para atender esse serviço. E é nesse sentido que a gente fala que aí tudo que acontece na TI, por exemplo, para botar essas 4.000 transações a mais, eu vou ter que comprar mais máquina, de repente, vou ter que botar mais memória, que botar mais disco, porque isso vai gerar mais tanto de armazenamento de dados, vou ter que botar um pouquinho mais de banda de rede, ou seja, tudo que é gasto na TI dentro do modelo SOA, ele está em função dos processos de negócio, certo? Ou seja, entrou uma nova tarefa do processo, né, e ela demandou esse aumento aqui por conta desse reuso. Então o negócio ele consegue enxergar por quê que a gente da TI está pedindo mais grana, por que a gente da TI está pedindo mais máquina, por que nós estamos pedindo mais storage, mais tudo, ok? Então, nosso amiguinho serviço. Então vamos aqui um pouco mais sobre serviços. O que são serviços? Então ele é uma unidade de software. Aqui essa definição bem técnica, né? Bem técnica mesmo. Uma unidade de software interoperável, ou seja, que tem capacidade de se comunicar com outras unidades de software, com outros serviços, né? Isso aqui é uma definição muito no mundo WSDL, Web Services, certo? Porque nesse mundo se prega que você utilizando Web Services com WSDL, que tudo se comunica através de XML, ok? Você vai atingir essa interoperabilidade intrínseca, certo? Mas isso não é a única forma de você implementar uma arquitetura orientada a serviços, não, tá? Isso aqui não é talhado na pedra, não, mas é interessante, né? Para determinados tamanhos de negócio, isso aqui vale muito. Agora, se você tem uma necessidade de throughput muito alta, que você trabalha da ordem de, sei lá, dezenas de milhões de transações por dia, de repente XML, Web Services com WSDL não seja uma boa alternativa, né? De repente você vai ter que trabalhar num formato mais simples, menos verboso, né? Utilizando aí dentro do seu ESB. Então o serviço ele é uma unidade de software. Aqui novamente o princípio da independência, ela é independente lógica e fisicamente. Ela possui características de projeto específicas que na verdade essas características são dadas pelos princípios da orientação a serviço, que estão aqui, ó. Ela tem que ter fraco acoplamento, ou seja, você não pode acessar o programa que provê aquela operação, aquele serviço diretamente, tem que ser através de uma interface. Tem que ter abstração, ou seja, não revelar detalhes da implementação. Ele tem que poder ser encontrável, você tem que poder encontrar o serviço, de preferência sem estado, né? Porque essa questão do sem estado tem muito a ver com composição de serviços, que é você poder fazer operações de um serviço chamar operações de outro serviço que chama outro, que chama outro. Isso vai criando uma transação distribuída, né, dentro de várias máquinas.
Então, aquilo que você tinha no mainframe, que era uma transação que executava 50 programas, vamos dizer, 10 programas, tudo no mesmo monitor, mainframe, ali, tudo na mesma máquina, num ambiente distribuído SOA, você vai ter isso executando em 10 máquinas diferentes. E se você for replicando o estado de uma máquina para outra, se você for replicando o estado de uma máquina para outra, então o teu payload, que é a mensagem que trafega na rede, ele vai ficar imenso. Então, por isso que o Thomas Earl declarou esse princípio do stateless, né? O princípio da autonomia do serviço, ou seja, ele tem que conseguir rodar autônomo com um mínimo de dependência de outras coisas, né? Princípio do reuso, contrato padronizado, tem que poder ser componível, ser desenvolvido para ser componível. E aqui são princípios por minha própria conta, que é princípio da alta coesão, ou seja, o serviço ele tem que tratar de um assunto específico. E a utilização do legado é o quê? A gente não necessariamente, quando vai implementar uma arquitetura orientada a serviços, a gente tem que criar tudo do zero. Sabe? Não, esse negócio que o pessoal que vende tecnologia SOA, suítes de SOA, prega, eles dizem, não, você tem que pegar e jogar tudo fora e reconstruir de novo. Não, não é bem desse jeito não. Aquilo que você tem dentro da sua empresa, ele pode ser ofertado como serviços. Ah, mas está tudo dentro dos monolitos, no negócio está lá tudo bagunçado e tal. Não, beleza. Você oferta isso como serviço, você trabalha os teus processos, inicia desse jeito, sabe? Preserva o teu investimento que você já fez e trata isso, cria um inventário de serviços, né? Faz uma abordagem bottom-up, né? De início, e você já vai ver retorno nessas coisas. Você já vai montando os teus processos de desenvolvimento de serviços com um inventário já. Não é o inventário ideal? Não, não é o inventário ideal. De repente não é a unidade de deploy ideal, já com a figura do serviço, mas já é um início que já te dá retorno. Você não precisa jogar todo o dinheiro que você investiu fora. Ok? Então aqui, de novo, aquela questão que tinha no slide anterior, esse serviço ele é pensado, planejado, organizado, governado, ou seja, tudo que... E agora a gente vai falar de infra, né? Tudo que ele é feito, disponibilizado, monitorado, em ambiente distribuído ou mainframe, você pode ter serviços em mainframe, né? Onde eu trabalho a gente faz, né? Serviços em mainframe. Tudo isso de utilização do legado a gente fez lá, são princípios que a gente adotou lá e está dando certo. Ok? Ambiente heterogêneo e dedicado ao serviço para garantia de nível de serviço, ok, gente? Isso aqui é importantíssimo. Se você não garantir nível de serviço, você não consegue escalar. E isso tudo é o que? É a tal da computação orientada a serviços. Ou seja, é esse ambiente distribuído, que está organizado. De repente lá no teu data center você tem as tuas fazendinhas de servidores lá, montando clusters, e você tem lá um cluster para determinados tipos de serviço. Você começa até fisicamente a pensar, a organizar o teu data center, orientando ele a serviços. Ok? E tudo isso para quê? Para atender aos objetivos estratégicos do SOA, né? Que é aumento do ROI, né? Do retorno sobre o investimento, diminuição do desperdício de TI, maior agilidade organizacional, né? São benefícios estratégicos do SOA, ok? Além de maior federação, que é essa questão aqui, ou seja, um ambiente federado, na verdade, é um ambiente em que, mesmo sendo heterogêneo, mesmo você tendo vários tipos de máquinas, de sistemas operacionais,
ali dentro, trabalhando, mesmo com essa característica de ambiente, todo mundo está bem integrado, é fácil a integração ali dentro, todo mundo consegue se comunicar. Do meu Windows eu consigo acessar o mainframe, do próprio mainframe eu consigo executar uma coisa que está lá embaixo, numa máquina Linux, que está na plataforma distribuída, ou seja, isso é um ambiente federado. E aí você, com mais opções de fornecedores, ou seja, se eu não estou feliz, se eu estou achando que está gastando muito aquele meu serviço que está lá em mainframe, estou consumindo muitos MIPS, ou se eu estou achando que essa implementação que eu fiz em .NET, ou essa implementação que eu fiz em Java, numa máquina tal lá, utilizando um servidor de aplicação tal, não está boa, eu posso pegar e desenvolver uma outra versão disso numa outra infraestrutura, e aí eu apenas, na minha interface de serviço, em vez de direcionar para a estrutura velha, eu passo a direcionar para a estrutura nova, e fica transparente para quem está consumindo aquilo ali, e você consegue pegar e ser muito mais flexível e reduzir os teus custos, porque o desacoplamento que o SOA traz, que o SOA prega, que ele sendo bem implementado, você vai ter esse desacoplamento, ele te permite isso, e aumentando o teu alinhamento da TI ao negócio, e aumentando a tua interoperabilidade intrínseca. Isso aqui tem a questão de você ter padrão definido de troca de dados, que o pessoal do mundo das tecnologias abertas defende muito o XML, aí também tem o REST, hoje o JSON está aí na parada, muito forte, principalmente na turma de microserviços, aí o JSON veio como com uma força muito grande, né? O REST também muito em cima de JSON, mas a questão é você ter um padrão de representação, de troca de mensagens dentro desse ambiente federado, né, que te permita ter uma interoperabilidade intrínseca, ou seja, esse serviço que eu tenho, ele é intrinsecamente interoperável, eu posso plugar outras coisas, ele conversa uma linguagem que outras coisas vão conseguir falar, que é fácil eu criar um programa do outro lado para consumir, porque aquilo lá é uma tecnologia, vamos dizer assim, aberta, uma tecnologia padrão de mercado, que não é um padrão específico da minha empresa, de repente, que daí quem for consumir um serviço da minha empresa tem que se adequar a um protocolo, uma representação de serialização de dados para transporte na web, por exemplo, que é meu padrão. Não, usa o Web Services. O Web Services é padrão de mercado, todo mundo sabe, ou seja, o meu serviço que eu exponho em formato Web Services, meu serviço que eu exponho no formato JSON, ele é facilmente interoperável com outras organizações, até mesmo dentro da minha própria empresa, porque ele é um padrão aberto, conhecido, largamente difundido. Ok? Então, continuando aqui, o negócio espera que a TI, aqui a gente vai explorar mais alguns aspectos, né, algumas nuances de serviço. Né? Então, aqui, o negócio, ele espera que a TI atenda ele através da prestação de serviços de processo de negócio automatizados. Certo? Antes o que eram sistemas, agora não. Agora eu quero voltar lá naquela época antiga da OIM, que eu modelava os processos, eu desenhava. Eu quero continuar, porque aquilo é legal. Né? O enfoque sistêmico da administração de empresas diz que eu tenho que trabalhar com processos. E é legal. Então eu quero que você, TI, me atenda através da prestação de serviços de automatização de processos, para que eu possa saber exatamente o quanto que está sendo investido e o quanto de retorno cada serviço, e aí cada processo, está dando para a minha empresa. Ok? E aí eu consigo saber exatamente se a TI dá retorno, aonde que ela dá retorno, quanto que dá de retorno. Então o serviço de software, ele é uma versão executável de uma tarefa de processo. Né? Antigamente, na época da OIM, os processos eles eram manuais. Aí veio toda aquela coisa de fazer sistema, veio a informatização, o pessoal largou o processo de lado, foi para começar a implantar sistemas. Agora, com o SOA e BPM e tal, está se voltando a pensar em processos, mas processos suportados pela TI.
Ok? Então, o serviço de software, ele é uma versão executável de uma tarefa de um processo de negócio, que possibilita, certo? Ele possibilita que a organização enxergue o quanto, em termos de TI, que custa cada processo de negócio, cada produto seu, cada serviço que a empresa vende, certo? Então, na administração de custos da empresa, isso aqui, o serviço, ele proporciona um alinhamento muito bom com o negócio, ele possibilita um mapeamento da TI reto com os processos, reto com os produtos, ou seja, ele dá para a empresa uma noção muito boa do quanto que é o custo dos produtos dela, quanto que é o verdadeiro custo do produto que essa empresa oferece. Por exemplo, num banco, né, que é onde eu trabalho, 70%, 80% é tecnologia da informação do custo de um produto, de um serviço bancário que você oferece hoje em dia. Né? A indústria bancária está caminhando a passos largos para uma coisa chamada digitização, que é o relacionamento com os clientes através do uso de, sei lá, de WhatsApp, dessas coisas assim. Ou seja, tecnologia e tecnologia. Não é só tecnologia para você ter preenchimento de formulário, não. É tecnologia como o meio de realizar os negócios. Certo? Então, eu preciso ter uma arquitetura orientada a serviços, eu preciso ter uma arquitetura que me relacione o negócio com a TI, de forma que eu consiga saber o custo desse meu produto. Porque agora o custo desse meu produto não é mais só horas homem, ele não é mais quantas pessoas estão trabalhando, é o quanto de máquina que isso tá me custando, quanto de rede, quanto de processamento, eu preciso saber isso no detalhe. E o SOA, ele é a resposta para eu conseguir saber isso no detalhe. Então, aí nessa linha, o SOA ele é uma forma, o serviço ele é uma forma de precificar a TI, né? Alocando os custos dela, vamos falando de novo, na forma de serviços que automatizam as tarefas dos processos de negócio da organização, deixando a TI transparente e governável. Ou seja, eu sei, cara, eu sei se a minha TI custa 50 milhões, mas eu sei que aqueles 50 milhões são o custo dos meus produtos, dos meus serviços. Né? Eu sei quanto daqueles 50 milhões que é para o meu produto A, quanto que é para o meu produto B. Eu sei que o meu produto A demanda tanto de processamento para eles, o meu serviço B demanda tanto de processamento. É isso que o SOA faz, é isso que a figura do serviço faz pelo seu negócio. E aí, agora a gente vai entrar num negócio aqui, galera, que é muito interessante, que é um conceito mais avançado, que é de TI orientada a serviços. Porque não é só o SOA, isso aqui é uma palhinha, estou dando para vocês aqui. Não é só o SOA que fala de serviços. Aí. Quem já ouviu falar de ITIL? O ITIL é Infrastructure Information Library. Ele trata a TI como um conjunto de serviços que são disponibilizados ao negócio. E nesse conceito do ITIL, o que é o serviço? Ele é um meio de fornecer valor para o cliente, né, ou usuário, interno ou externo, ou seja, então você pode fornecer serviços externamente, né, por exemplo, aqueles serviços de cloud storage, serviço externo, né, de armazenamento na nuvem, facilitando a obtenção de resultados desejados, por exemplo, quero armazenar meus arquivos, sem que para isso eu tenha que arcar com os custos de propriedade. Eu não preciso ser dono de um servidor de cloud de armazenamento para ter, eu vou lá e alugo, eu pago pelo serviço, eu pago pelo uso, certo? E aí na visão do ITIL, basicamente o serviço divide-se em serviços de negócio e serviços técnicos. Serviços de negócio são os serviços fornecidos aos clientes relacionados aos processos internos ou a produtos. Ok? E aí a gente tem automação de escritório e automação de processos. E o SOA está muito aqui, ó, na automação de processos de negócio. Certo? O SOA ele fornece serviços de negócio. Ele automatiza processos de negócio. E tem os outros serviços que têm a ver com a TI em si. Né? Que são os serviços
que suportam o negócio e a organização, ok? Numa interface definida. E aí você tem vários tipos. Você pode ter serviços de infraestrutura, serviços de aplicativo, aqui também tem SOA aqui, tá? Serviços de infraestrutura, como por exemplo, que são funcionalidades de componentes de infraestrutura, serviços de storage, rede, serviço de aplicação, banco de dados, log, monitoração, integração de plataformas, processamento, são os serviços de infraestrutura que você fornece. E serviços de aplicativos, funcionalidades de componentes de aplicação disponíveis, aplicações, serviços de software SOA. Ok? Então, os serviços de automação de processo de negócio têm a ver com SOA e esses caras aqui também têm a ver com SOA. Tá? Na verdade, aqui a gente está vendo a aplicação mesmo e aqui a gente está vendo a definição de processos e tal. Certo? Mas um serviço SOA, ele utiliza, certo? Um serviço SOA, esse serviço aqui, ele se utiliza de vários serviços que o ITIL preconiza, que o ITIL declara. Ele utiliza a rede, ele utiliza armazenamento, ele utiliza servidor de aplicação, ele utiliza banco de dados, ele utiliza tudo. Monitoração, log, integração, processamento, ele utiliza todos esses serviços aqui, certo? Então, assim, o ITIL também, ele é um outro framework que põe a TI numa perspectiva de serviços, certo? Numa abordagem um pouquinho diferente, mas o SOA dentro do ITIL ele tem o lugar dele, também ele é reconhecido, ele é incorporado, ele apenas enxerga a TI sobre um aspecto um pouco mais amplo, né, de serviços. Vamos dizer assim que ele complementa em muitos aspectos o SOA, principalmente naquela parte do SOA que fala de independência de serviços, de autonomia de serviços, ok? Que tem tudo a ver com isso, com storage, com redes e tal. Nesse sentido, o ITIL dá um suporte muito bom para você tratar essas questões dentro do SOA. Né, que dentro do SOA isso é tratado muito como princípio e não se aprofunda muito no assunto. No ITIL esses assuntos são bem aprofundados, a gestão desses aspectos aqui, inclusive a questão da gestão de configuração. E aí, nesse sentido, gente, quando tu vê serviço, ele é uma coisa que hoje em dia, na TI, ele é, vamos dizer assim, ele é um mantra. A TI em si, ela é tratada como serviços. A gente está caminhando para uma TI orientada a serviços. E isso não é só SOA e ITIL, não. Aqui, dentro desse mundão aqui que a gente está vendo, aqui de SOA e ITIL, a gente já tem outras. A gente tem a SOI, que a gente vai falar, que é a infraestrutura orientada a serviços. E aí a gente tem a Cloud, que é um aprofundamento ainda maior desse conceito de serviços. Cloud Computing é serviço puro, porque é serviço de você ter plataforma como serviço, infraestrutura como serviço, software como serviço. E o que é software como serviço, senão a automação de processos? Isso é software as a service, ok? Então, o que é o IaaS, Infrastructure as a Service, se não isso aqui, tudo, que tem a ver também com isso aqui, que é viabilizado pelo SOI, pela infraestrutura orientada a serviço, que foi o precursor da cloud. Ok? Então, assim, ó, TI orientada a serviços, galera. Esse é o pensamento. Hoje em dia é esse o ponto. Tudo é serviço na TI. É o estado da arte. E o SOA, ele tem, é o que é o foco do nosso curso aqui, com relação à parte de automação de processos e de disponibilização de funcionalidades e tal, que a gente vai ver que eu bato muito nessa tecla da automação de processos, de serviços para o negócio, mas não é só esse tipo de serviço que existe. Quando a gente for falar de inventário de serviços, vocês vão ver que tem muito mais tipos de serviços que são tratados em SOA, ou seja, aí a gente desce para dentro da TI, ainda tem, no limiar do negócio, você tem o serviço de tarefa lá que atende os processos. Para dentro da TI, ali para baixo, tem outros tipos de serviço também, que nos proporcionam também muito reuso e muitos benefícios, ok?
Então, galera, essa foi uma aula bem extensa, uma aula bem interessante. Assim, espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente aprofundou bastante o conceito de serviços e vai servir muito para o que a gente vai seguir agora em diante. Na próxima aula a gente já vai entrar falando de tecnologias utilizadas em SOA e padrões utilizados em SOA. E agradeço a atenção de vocês aí. Um grande abraço e até a próxima aula.